Olá, meu nome é Ingrid Osternack, eu sou ilustradora de livros infantis e hoje eu vou fazer um comentário mais focado na ilustração do que na história sobre esse livro aqui. Esse livro se chama Ingrid ska sova, que quer dizer Ingrid quer dormir. Esse livro é um livro sueco, eu comprei na Suécia quando morei lá. Obviamente, o que me atraiu já de início foi o fato da personagem se chamar Ingrid. Eu já conhecia esse livro antes de morar lá e quando fui para lá eu já comprei não só esse, como alguns outros também. É da Katerina Janouch e também da Merve Lindman. Merve Lindman é uma ilustradora, ela usa aquarela, caneta, são técnicas tradicionais que ela usa para ilustrar. Para começar, esse livro aqui é em capa dura, é uma coisa muito comum na Europa. A capa é dura, ela fez aqui a folha de guarda também com aquarela. E aqui a gente está vendo que ela trabalhou com aquarela para fazer essa ilustração da capa. Para começar, a ilustração mostra uma cena noturna, ela está dormindo. E aqui a gente vê que ela deixou mais claro aqui no meio e foi escurecendo para esse lado. A personagem não tem luz própria, mas é um recurso utilizado para enfatizar o interesse, para chamar a atenção dela aqui, para que ela fique mais evidente, tenha mais contraste na capa também. Um outro detalhe da capa também é a fonte que eles escolheram. Essa fonte aqui, ela está escrita de uma forma como se fosse alguém que não domina ainda totalmente a coordenação motora. Então, apesar de ela estar harmoniosa, ela ser uma fonte muito legível, ela está escrita de uma forma assim não perfeita, justamente para dar uma sensação de que esse livro é infantil. Esse é um recurso muito utilizado. Então, para finalizar essa parte aqui, a fonte foi usada em contraste, de forma que possa ser visível, não fique apagado na capa. E também, como eu já mencionei, a personagem está no centro aqui um pouquinho mais claro, de forma que ela seja o centro de interesse. Ela não é a fonte de luz, mas ela é a fonte de interesse aqui, ou melhor, o centro de interesse da capa. Vamos passar para dentro agora. Essa aqui é a folha de rosto. Observe que esse livro aqui não tem número de páginas. Ele tem 28 páginas, mas as páginas não são numeradas. O livro infantil é muito flexível, não é obrigatório que a pessoa, ou melhor, que a editora coloque o número de páginas. Não é relevante, porque é um livro pequeno e vai ser encontrado. Não é um livro para você, na página 27 eu encontro a referência tal. Não, é um entretenimento e ao mesmo tempo vocês vão ver as mensagens que eles estão mandando aqui na história para a criança. Aqui ela colocou uma bonequinha, princesinha, que vai fazer referência a alguma coisa que acontece lá dentro também. Agora vamos passar para a próxima página e aqui já começa a história. Note que aqui não tem ficha catalográfica, também é uma opção da editora fazer isso ou não. Eles preferiram privilegiar a ilustração e a história. Aqui está falando que a Ingrid está bocejando, como a gente pode ver aqui na ilustração, ou seja, a criança vai ver isso aqui enquanto o adulto está lendo, ela vai observar os detalhes. A menina está bocejando, os olhos estão pesados, né? Os pés dela, ela já está se arrastando e o que ela quer agora é dormir. A mensagem que está mandando é, quando chega esse momento é hora de dormir. Essa história aqui trata do cotidiano infantil, uma coisa muito comum nas histórias da Europa. Aqui a gente trata, às vezes, alguns temas mais de cunho social, de meninos de rua, mas nessa faixa etária, principalmente, eles tratam dos problemas da primeira infância. Aqui também ela colocou um brinquedinho que ela está arrastando, justamente para dizer que ela está arrastando os pés também. Note que o fundo está todo branco, é uma ilustração bem simples, mas está dizendo muita coisa. Ela tá de meia, que é uma coisa muito comum na Suécia. Ninguém anda de sapato dentro de casa, muita gente nem tem chinelo, porque muitas vezes o piso é aquecido, não passa frio no pé, e eles andam muito de meia. Mesmo quando você vai visitar alguém, você tira o sapato na entrada e fica de meia dentro da casa. Aqui a gente já tem um cenário muito mais rico. Ela tá chamando aqui, como no Lila Mnale, ela tá chamando o ursinho, né? Vamos dar uma arrumada, uma limpada aqui no quarto. Também tá mostrando para a criança que antes de dormir ela deve arrumar as coisas. Aqui ela já tá mais animada. Vamos catar todas as coisas e deixar o quarto bem bonito. Tem um desenho na parede,
gatinho, brinquedinhos em todos os lugares, para mostrar assim um pouquinho da baguncinha que a criança faz enquanto brinca, mas que a criança vai arrumar. Isso é uma coisa que os pais suecos fazem, eles já colocam a criança desde pequena para fazer as coisas dela, mesmo que faça mal feito, de forma que ela já aprenda desde pequena a se organizar e cuidar das suas próprias coisas. Olha só que interessante aqui a cena. Aqui nós temos duas ilustrações mostrando duas ações da Ingrid, mas o fundo tá branco. Enquanto aqui, ó, é uma cena muito mais complexa. Isso faz com que o livro respire, você não precisa encher o livro de ilustrações. Claro que se você for fazer uma, é melhor você mostrar todo o teu potencial. Mas se você for fazer um livro, você pode ir alternando, não precisa encher tudo. Deixa o livro respirar, deixa alguns espaços em branco, espaço para o texto, muito importante, deixar espaço para o texto. Uma outra coisa que eu queria comentar também sobre essa ilustração, aqui, o fundo, aqui, ó, vamos dizer, a linha do horizonte aqui, o limite do chão, tá ligeiramente arredondado. O quarto dela é assim? Não é, mas a ilustradora quis fazer desse jeito, eu achei que ficou super interessante, achei muito legal essa alternativa. E uma outra coisa também que eu queria ressaltar nessa cena é que ela não colocou a cama aqui. Ela não precisa fazer o quarto como ele realmente é. Aqui, se você for olhar o livro todo, a gente vai olhando aos poucos, parece que o quarto dela é gigantesco. Mas isso é um recurso que a gente usa também. Você não precisa fazer um livro que seja super fiel à realidade. O mundo da infância é um mundo de fantasia e todo mundo entende isso. Agora vamos voltar aqui a essas duas cenas. Aqui ela está dizendo que as bonecas querem dormir e que as roupas devem ser dobradas. Mais uma forma de mostrar à criança um ritual antes de dormir. Arrumar as coisas, colocar as bonecas para dormir, dobrar as roupas que estiverem jogadas. Os carrinhos têm que ser estacionados e que todo mundo deve descansar. Mais uma vez, uma cena mais complexa. Aqui a gente já está vendo os brinquedos guardados, o quarto novamente com esse recurso meio arredondado aqui nessa linha. E aqui os brinquedos, ó, todos de olhos abertos. E aqui já tem alguns de olhos fechados, um anjinho, a lua aqui perto da cama, já mostrando que aqui é uma cena mais para noturna, e enquanto que brincar é uma coisa para fazer durante o dia, o que é uma coisa até complexa para o sueco, porque lá durante o verão a maioria das cidades não tem nem noite, e no inverno amanhece 8h30 e 2h30 já está escuro, então é uma coisa para fazer com que as crianças já se acostumem a esse movimento de dormir mais quando tem mais noite e curtir mais o dia quando tem dia. Outra coisa muito interessante dessa cena é que ela está olhando para a cama. Aqui o sol já está, digamos, se pondo e aqui está aparecendo a lua. Quando ela está olhando para a cama, ela está fazendo uma referência. O leitor vai olhar isso aqui e já vai olhar para a cama também. Então ela está apontando com o olhar dela para a cama. Aqui está falando que dormir é muito aconchegante, que a cama, uma cama muito confortável, está esperando, que isso é muito importante, que dormir é muito confortável. Então, é uma mensagem que a escritora está passando para a criança, dizendo que dormir não é uma coisa chata, dormir é gostoso e que é importante arrumar tudo, porque todo mundo tem que descansar. Numa certa fantasia, ela está dizendo que assim como os bichinhos para a criança têm vida, a cama também teria e a cama está esperando por ela. Ou seja, é meio urgente, é muito importante. Agora ela está dizendo que ela está trocando de roupa. Está tirando a camisa, tirando as meias, a calça. E que o ursinho também tem que se trocar. O ursinho também tem que colocar o pijaminha. Então ela não troca só o dela, mas também do companheirinho dela, o amiguinho dela. E que a roupinha, a blusa dela já está pendurada. Note novamente aqui, ó, fundo branco. Ela colocou. Por quê? Para dar aquela respirada e fazer ações pontuais dentro do livro. O pijama é de bolinhas e que ela abotoa os botões. Isso aqui, com a linguinha para fora e a forma como ela está olhando para baixo, é para fazer com que a criança empatize com essa cena. Uma pequena dificuldade da infância, aprender a abotoar o próprio pijama. Mas é a criança que está fazendo e não a mãe.
que ela deve pentear os cabelos e escovar os dentes. São cenas da mesma personagem na página, mas a gente sabe que elas são 3 coisas diferentes. Aqui ela já está colocando os bichinhos para dormir. Novamente uma cena inteira, um pouco mais complexa, e ela dando um beijinho em cada um deles, cada um com o seu cobertorzinho ou o seu ninho. Então todos eles vão dormir também, faz parte desse ritual. Uma outra coisa que eu queria comentar sobre essa ilustração é que eles têm padrões diferentes, uma florzinha, listrinhas, bolinhas, bolinhas diferentes, florezinhas, listrinhas, xadrezinho, bolinhas, xadrezinho. Então, essas texturas diferentes, elas enriquecem muito a ilustração. A variedade de cores e de texturas deixa a ilustração mais interessante. Aqui já a Ingrid está olhando para a luazinha, que possivelmente ela mesma desenhou. Então, ela tá com a luz acesa, tem um anjinho, aqui já tem um pouquinho mais do quarto dela, alguns livros, alguma coisinha que ela escreveu aqui, mais um bonequinho. E tá falando aqui que a noite vai começar, né? E que muita coisa ainda pode acontecer. Aventura, diversão, travessuras, né? Então, que só vai acontecer se a Ingrid dormir. Mais uma mensagem que o livro tá passando. E ela tá olhando a lua, não é à toa, é pra gente olhar a lua aqui, pra observar o que vai acontecer aqui. Olha só a lua agora. A lua tá com olhinhos, ou seja, ganhou vida na imaginação dela. E na imaginação dela, ela tá dando tchauzinho, ela tá voando como se fosse um helicóptero, né? E na mãozinha dela, ela tá levando o ursinho, né? E que ela tá dizendo tchau pra todo mundo aqui, pra lua, de forma que até as estrelinhas que tinha na caminha dela, vamos ver aqui, ó, estão saindo da ilustração e entrando no mundo da aventura do sonho. E enquanto ela sonha, o que está acontecendo? Ela está num castelo tomando chá com o rei. Ela se torna uma princesa muito bonita e feliz, né? E ela tá comendo um bolo aqui com o rei também. Aqui tem alguns outros elementos, novamente aquele recurso de fazer meio circular aqui, o que no castelo até se justifica, uma janelinha para mostrar lá fora, né? O rei com uma bola aqui, mostrando que é um rei que está propenso a se divertir, embora o livro não mostre isso, mas está dando essa ideia. Ela aqui, novamente, uma ilustração com fundo branco e 3 momentos diferentes da história. Um momento em que ela está dançando, então ela está pegando flores, colhendo flores, fazendo um bolo de areia ou um pão de areia, como ela está falando aqui, ó, cozinhando, ou melhor, assando um pão feito de areia, provando novos sapatos, experimentando novos sapatos, que é uma coisa que a criança gosta muito de fazer, mais uma vez, uma coisa muito relacionada ao universo infantil. E depois, o que a escritora faz? Aqui a lua novamente só desenhada sem aqueles olhinhos, para mostrar que voltou à realidade. Aquela bonequinha do início, né, da folha de rosto. Mas, antes disso tudo acontecer, né, tem que ler alguma historinha. Ler a historinha do rei. Por quê? Porque essa historinha é uma coisa que acontece com os pais mesmo. Os pais leem antes de dormir para as crianças e note que é um rei que tem aqui. Então, provavelmente, o que ela está lendo ali é o que ela vai sonhar. E aqui, né, um bichinho já está dormindo, mas tem outros. Aquele cavalinho que estava lá, aqui com o rei, que seria real, é o cavalinho que ela tem de brinquedo. É uma referência. Com uma textura igual e cor igual, para mostrar que é o mesmo cavalinho, mas que dentro da imaginação dela, ela tá vendo como um cavalo real enquanto ela sonha. E a mamãe tá contando a história aqui, a bola também tá aqui, a bola do rei. Novamente, uma ilustração com fatos pontuais. Ela tá falando que o travesseiro é tão bonito, a cama é tão macia, tá falando das qualidades da cama. E que agora a Ingrid vai dormir, vai se aconchegar aqui e tá dizendo boa noite e bons sonhos, né? E todos os bichinhos dormindo, nenhum de olhinho aberto, assim como ela, todos dormindo. E esse é o fim da história. É uma ilustração
e uma história que trata do cotidiano da criança pequena e que se torna muito interessante para ela porque fala da realidade dela. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido muito útil, e se você curtiu, curta aí, e muito obrigada e até mais!